Entre a comunidade brasileira. Os bombardeios atrasam a operação de resgate. O primeiro voo de repatriação está em Portugal, aguardando para seguir para o Líbano. O presidente Lula convoca ministros para a reunião e tenta achar uma saída para o endividamento das famílias por causa das bets. Alan Rios. A maior preocupação é com o orçamento das famílias de baixa renda. O endividamento é crescente e a cada nova tentativa, o apostador aumenta a expectativa de ganhar, em um ciclo que tem causado dependência. O resultado é a perda de renda e o comprometimento da saúde emocional do país inteiro. A mobilidade nas eleições é um problema no Amazonas por causa da seca histórica. O transporte fluvial é o principal do estado. Wesley Lira. O Rio Negro está a 7 centímetros da marca histórica, da maior estiagem de todos os tempos. E, conforme essa estimativa, o Tribunal Regional Eleitoral informou que, apesar de todas essas dificuldades, o pleito não deve ter maiores dificuldades. Para isso, uma mega operação envolvendo as Forças Armadas está sendo realizado. Estudo mostra que a cada 36 horas o Brasil teve um caso de violência política. Regiane Estela. Só este ano foram 145 casos com 14 assassinatos. Fique com a gente, fique bem informado agora. Começamos esta edição com imagens ao vivo da capital do Líbano, Beirute. A transmissão que vocês veem agora ao vivo é da agência de notícias Reuters. Durante todo o dia, nós observamos diversos focos de fumaça em lugares que foram atingidos pelos ataques de Israel. Mas como vocês podem ver agora, que é início da noite no Líbano, precisamente são 18 horas e 47 minutos. Então, na capital Beirute, vocês veem que a gente não tem focos de incêndio e fumaça. Agora, há pouco tempo, esse bombardeio cessou, é início da noite, então, no Líbano. Durante toda essa edição, nós vamos mostrar o drama dos libaneses e também dos brasileiros que estão lá esperando a repatriação. Isso muda tudo, esse bombardeio lá. Hoje, de madrugada, os bombardeios de Israel no Líbano atingiram um complexo hospitalar no centro da capital Beirute. O exército israelense definiu o ataque aéreo como, abre aspas, preciso. O edifício atacado abrigava o Centro Médico Islâmico, uma organização de defesa civil ligada ao grupo Hezbollah. Segundo as autoridades de saúde, 9 pessoas morreram e 7 ficaram feridas. Próximo ao local funcionam o parlamento libanês e a representação das Nações Unidas. A Agência Nacional de Notícias do Líbano disse que Israel usou bombas de fósforo proibidas internacionalmente. O exército afirmou que bombardeou também áreas no interior do sul libanês, inclusive a sede de uma prefeitura, onde teriam sido mortas 15 pessoas identificadas como integrantes do Hezbollah. Em Gaza, as Forças Armadas de Israel disseram hoje ter eliminado Rawi Mushtaha, chefe do governo do Hamas para a região, juntamente com 2 autoridades graduadas de segurança. Os ataques teriam acontecido há 3 meses. Em outra frente da guerra, Israel bombardeou a capital da Síria, Damasco. O ataque deixou 3 mortos, entre eles o genro do líder do grupo Hezbollah, Nasser Nasrallah, assassinado por Israel, você lembra, no subúrbio de Beirute há uma semana. Hassan Jaafar al-Qasri era irmão de um outro líder do Hezbollah responsável pela transferência de armas do Irã para o Líbano, que Israel anunciou ter matado na terça-feira em um bombardeio no subúrbio de Beirute. Hassan Jaafar estava em um prédio em um bairro que abriga missões diplomáticas e residências de alto nível, onde residiriam comandantes de facções iranianas e palestinas. Ainda nesta edição, nós voltamos com outras informações sobre a repatriação de brasileiros no Oriente Médio, uma entrevista com o professor de Relações Internacionais da UFRJ, Fernando Brancoli, e imagens ao vivo do Líbano. O presidente Lula reúne ministros hoje em busca de uma solução para o endividamento das famílias brasileiras com as plataformas de apostas online. O repórter Alan Rios tem detalhes para a gente de Brasília. Alan, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos. É isso.
O principal objetivo do encontro é evitar que as pessoas de baixa renda comprometam ainda mais o seu poder financeiro com os sites de aposta. O ministro do Desenvolvimento e da Assistência Social, Wellington Dias, já antecipou que uma das medidas que está em análise é o bloqueio do CPF dos beneficiários de programa de transferências de renda nos sites de aposta. O encontro está marcado para as 3 da tarde e vai reunir ministros de diversas áreas. E ontem o Ministério da Fazenda atualizou a lista com mais de 200 bets que poderão continuar operando aqui no país. As que estão irregulares deverão sair do ar e os apostadores têm um prazo para retirar o dinheiro que está lá. Para conferir as empresas autorizadas, acesse gov.br/fazenda. Voltamos ao Rio de Janeiro. Luciana? Muito obrigada, Alan. Faltam apenas 3 dias para as eleições municipais em todo o país e é preciso ficar atento às orientações para a votação. A repórter Bárbara Pereira tem detalhes para a gente ao vivo. Bárbara, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Luciana. A primeira orientação é para quem ainda pretende baixar o e-título. Esse prazo é só até sábado. Para baixar, basta ir na loja de aplicativos da operadora do eleitor e no e-título o eleitor pode não só confirmar o local de votação, como também justificar a ausência, caso, claro, não vá votar. Mas quem não conseguir baixar pode sim ir votar com um documento impresso, um documento com foto. Não vale só o título impresso, exatamente porque esse título não tem foto. Vale lembrar também que nas eleições municipais o eleitor não pode votar em trânsito, ou seja, viajar e votar em outra cidade. Quem não votar, claro, tem que justificar ou pode pagar uma multa. E uma última orientação. Neste primeiro turno, a votação é para vereadores e prefeitos. E aí o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, criou um simulador de voto para quem quiser se preparar e não ter nenhuma dúvida ali na hora da votação. Luciana, eu volto com você. Muito obrigada, Bárbara. A mobilidade nas eleições é um problema no Amazonas por causa da seca histórica. A gente lembra que o transporte fluvial é o principal do estado. O repórter Wesley Lira, da TV Encontro das Águas, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública, tem detalhes do plano do TRE para vencer esse problema, né, Wesley? Boa tarde, bem-vindo. É isso, boa tarde para você. Essa operação aí das Forças Armadas, que começou no último final de semana, envolve aí Exército, Marinha e Aeronáutica e estão em atuação aí entre os estados do Amazonas e do Acre. Ao todo, são 4.920 militares envolvidos nessa operação de levar, portanto, essas urnas, né, junto com os técnicos que realizam, portanto, as manutenções desses equipamentos até os locais de votação. São 49 municípios, são 127 comunidades e também essa mega operação conta aí com o apoio da frota de 218 viaturas, 66 embarcações e 13 aeronaves. Sobre esse apoio logístico no interior do estado do Amazonas, 17 municípios estão sendo atendidos em 76 comunidades. E sobre a estiagem, o Tribunal Regional Eleitoral informou que a estiagem com essa mega operação a eleição não deve ser afetada por conta dessa estiagem. Volto com você. Muito obrigada, Wesley. E os piauienses vão às urnas no próximo domingo em 244 municípios. Em 11 deles não haverá disputa para prefeitos, pois só tem um candidato. 170 cidades do estado terão reforço das tropas federais. O repórter Wesley Mendonça, da TV Antares, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública, tem as informações. No Piauí, segundo o Tribunal Regional Eleitoral, aproximadamente 2.700.000 eleitores estão aptos a votarem no próximo domingo nos 224 municípios piauienses. Em Teresina, a maior colégio eleitoral do estado, com 589 mil eleitores, 9 candidatos disputam a prefeitura da capital. Em Miguel Leão, menor colégio eleitoral do Piauí, 2 candidatos a prefeito disputam a preferência dos 1.921 eleitores da cidade. E em outros 11 municípios não haverá disputa para o cargo de prefeito, por terem candidaturas únicas. Já em relação à segurança nessas eleições, 170 municípios piauienses irão receber reforço das forças federais, atendendo determinação do Tribunal Superior Eleitoral.
Uma pesquisa desenvolvida pela Organização de Direitos Humanos Terra de Direitos mostra que nos últimos 4 anos, os casos de violência política no Brasil dobraram. A repórter Regiane Stella tem detalhes desse estudo para a gente. Regiane, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos. Pois é, de acordo com este levantamento, só agora em 2024, a cada 1 dia e meio, ou seja, 36 horas, foi registrado um caso de violência política em todo o Brasil. A pesquisa foi feita entre 1º de janeiro e 15 de agosto. No período, foram levantados 145 casos com 14 assassinatos. Em 2020, foram 63 ocorrências, ou uma a cada 7 dias. A violência política é feita contra pessoas em exercícios de mandato, candidatos e pré-candidatos. São Paulo, com 30 ocorrências, e Rio de Janeiro, com 19, concentraram o maior número de casos em todo o país. Esse cenário levou, inclusive, a presidente do TSE, a ministra Carmen Lúcia, a criar um observatório permanente de combate à violência política para ajudar a prevenção e também garantir a rapidez nas investigações. Luciana. Muito obrigada, Regiane. Ainda sobre violência política, que tem se intensificado nesse período eleitoral, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, afirmou que há uma ação conjunta entre as forças de segurança e a Justiça Eleitoral para barrar a candidatura e eventual posse de prefeitos e vereadores envolvidos com facções criminosas. O que se está fazendo, juntamente com a Polícia Federal e os órgãos de segurança, é uma triagem muito cuidadosa dos candidatos a vereador e a prefeitos para que não haja infiltração do crime organizado, para que nós tenhamos a certeza de que eles não participam de alguma facção criminosa. Então, os antecedentes estão sendo examinados com muito cuidado. Se eventualmente, como eu disse, alguém fuja deste pente fino e seja eleito, ele será cassado depois ou, enfim, for o caso, nem tomará posse. Nós estamos atentos, é um fenômeno novo que jamais foi cogitado no Brasil. No Rio de Janeiro, a Polícia Federal realiza uma operação para combater fraudes na mudança de domicílio eleitoral. Estão sendo cumpridos 6 mandados de busca e apreensão na zona oeste da capital e na cidade de Itaguaí, na região metropolitana do Rio. De acordo com as investigações, um candidato a vereador forneceu falsos comprovantes de residência para que eleitores registrassem os seus títulos em Itaguaí, mesmo morando em outras cidades. Em troca, ele prometia vantagens financeiras. Os envolvidos vão responder pelos crimes de fraude eleitoral, organização criminosa, entre outros. E em uma outra operação, a Polícia Federal apreendeu cerca de 2 milhões de reais na cidade de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O dinheiro em espécie estava com um homem que foi preso em flagrante. Ele é acusado pela prática de corrupção eleitoral porque, de acordo com as investigações, este dinheiro seria distribuído para eleitores no próximo domingo, com o objetivo de comprar votos. Todo o material apreendido foi levado para a sede da Polícia Federal, que agora investiga quem seria o candidato ou o partido beneficiado pela compra de votos. Você acompanha agora o horário eleitoral obrigatório. Nós continuamos ainda com o Distrito Federal e o nosso canal no YouTube. Hoje, no Brasil visto de cima, litoral sul do Espírito Santo, ilhas, praias, penínsulas, cenários espetaculares de tirar o fôlego. 6 da tarde. Cultura e toda a diversidade em forma de conteúdo. Agora, ainda mais, muito mais plural. Bem-vindos à nossa TV Brasil. Um milagre. Últimas semanas. Os médicos tentam resolver o caso impressionante de um paciente. O tumor aumenta as sinapses dos neurônios e como funciona rápido demais, provoca ataques epiléticos. Isso é incrível. E ali poderá terminar a residência médica antes do previsto. O Dr. Adil nos deixou uma surpresa. Ele solicitou ao conselho que deixassem o Ali prestar o exame antes. O Ali está muito à frente dos colegas de trabalho dele. Hoje, 8 da noite. A tela que todos podem assistir juntos. A qualquer hora. Em qualquer lugar. Uma
dela com a nossa cultura. O nosso povo. A nossa cara. As nossas paisagens. TV Brasil, a tela da gente. Bora de futebol? Bora. O que acontece quando torcedores de dois times rivais se encontram? Nada não. Não rola fortalecer? Claro que sim. Mas antes vai rolar competição. Atenção. Não vacila. E confusão na certa. Caramba, viu? Vai tomar banho. Bola pra frente. Sexta, 11h30 da noite. Estamos de volta para te dizer que um produtor musical de 34 anos foi morto na noite de ontem em Cachoeirinha, na zona norte da capital paulista. Filho de mãe brasileira e pai norte-americano, David Beckhauser Santos tinha dupla cidadania. Entre 2008 e 2013, serviu o Exército dos Estados Unidos. Em 2015, foi preso por porte de drogas no Rio Grande do Sul. Atualmente fazia a produção musical do cantor brasileiro Boladinho 211. E, de acordo com o boletim de ocorrência, 2 pessoas não identificadas se aproximaram de David e efetuaram diversos disparos. O produtor chegou a ser levado para uma unidade de pronto atendimento da região, mas não resistiu. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, depôs na Polícia Federal sobre as denúncias de assédio moral e sexual contra o ex-ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida. De acordo com a assessoria da ministra, o depoimento é sigiloso. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, autorizou a abertura do inquérito em setembro. Ele entendeu que o caso deve tramitar na corte porque as acusações ocorreram quando Silvio Almeida ocupava o cargo de ministro. As denúncias foram confirmadas pela organização Me Too, que atua na proteção de mulheres vítimas da violência. De acordo com a entidade, Aniele Franco estaria entre as vítimas. Em nota, Silvio Almeida afirmou que as acusações são mentirosas. O Ministério Público Federal recorreu ao Superior Tribunal de Justiça para manter a decisão do Tribunal do Júri sobre o réu Ozenei da Costa Oliveira, um dos acusados pelo assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Philips, no Vale do Jaguari, no Amazonas. No mês passado, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região rejeitou a sentença contra Ozenei, apesar de ter mantido o julgamento dos outros 2 acusados pelo crime. Para o Ministério Público Federal, há provas que indicam a participação dele no duplo homicídio. Bruno e Dom foram mortos em junho de 2022. A dupla foi vista pela última vez quando viajava da comunidade São Rafael para a cidade de Atalaia do Norte, onde se reuniria com lideranças indígenas e de comunidades ribeirinhas. Depois de 10 dias de buscas, os corpos deles foram encontrados enterrados em uma área de mata fechada, perto do rio Itacoaí. Colaborador do jornal britânico The Guardian, Dom Philips se dedicava à cobertura jornalística ambiental, incluindo os conflitos fundiários e a situação dos povos indígenas, e preparava um livro sobre a Amazônia. Bruno Pereira, servidor licenciado da FUNAI, trabalhava na União dos Povos Indígenas do Vale do Javari. Por atuar em defesa das comunidades indígenas e da preservação do meio ambiente, Bruno recebeu diversas ameaças de morte. Um homem acusado de envolvimento com a milícia e ligado a Rony Lessa, assassino confesso da vereadora Marielle Franco, é alvo de uma operação da Polícia Civil do Rio contra a lavagem de dinheiro. A DRACO, Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas da Polícia Civil do Rio, cumpriu na manhã de hoje 4 mandados de busca e apreensão em endereços ligados a Luiz Paulo de Lemos Júnior, que é acusado de envolvimento com a milícia. De acordo com a investigação, ele atuaria na venda de armas e também na lavagem de dinheiro. Tanto que um dos mandados de busca e apreensão foi cumprido em um posto de combustíveis na zona sul do Rio de Janeiro, que, segundo a polícia, teria sido comprado por Luiz Paulo justamente para lavar dinheiro do grupo criminoso.
Luiz Paulo teria ligação direta com Rony Lessa, que é acusado de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. Em outra investigação, ele é apontado como motorista de um carro que foi utilizado para perseguir e matar 2 pessoas de uma milícia rival numa guerra de quadrilhas aqui no Rio de Janeiro. Rony Lessa e o ex-vereador Cristiano Girão são acusados de serem os mandantes desse crime. Para quem vai fazer a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, no dia 3 de novembro, atenção, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, já disponibilizou em seu portal na internet um documento para esclarecer as dúvidas sobre os critérios que vão qualificar uma boa redação. A redação do Enem 2024, cartilha do participante, conta com exemplos comentados de redações que tiveram pontuação máxima no Enem de 2023, além de dar dicas de como construir um texto dissertativo e argumentativo sobre o tema apresentado. Muito útil, tá? O documento para consulta está disponível no site do INEP e pode ser acessado no endereço que já está aparecendo para você aí na sua tela. Pelo segundo ano consecutivo, a Universidade de São Paulo, a USP, é a melhor classificada entre as universidades latino-americanas analisadas pelo World University Rankings. A avaliação leva em conta indicadores como o número de equipes com doutorado, impacto da universidade na internet e citações por artigo. O Brasil é o país da América Latina com o maior número de universidades no ranking. Além da USP, primeira colocada, outros destaques do país são a Universidade de Campinas, que vem em segundo lugar, e a Universidade do Estado de São Paulo em 10º. A análise destaca os aumentos salariais recentes e o financiamento para bolsas de estudos como avanços para a estabilidade do ensino superior do país. Começou no Rio a 26ª edição do Rio Market, que é um dos maiores eventos do mercado audiovisual da América Latina. Durante o evento são apresentados novos produtos do setor e fechados negócios relacionados à venda de filmes, séries, documentários e outros programas de televisão e de internet. Durante o evento vai ser debatida a construção de uma política de Estado para o audiovisual brasileiro para incentivar a exportação de produtos nacionais, portanto, muito relevante. No Rio Market também será assinada uma parceria entre Brasil e França para expandir o intercâmbio cultural entre os dois países. Na programação também estão previstas palestras, cursos e seminários com os principais nomes do audiovisual brasileiro. As pastagens representam mais de 90% do desmatamento da Amazônia. O bioma perdeu quase 1/6 da vegetação nativa entre 1985 e 2023. A análise do MAP Biomas revela que o estado do Tocantins, Maranhão e Rondônia são os que mais sofreram com a expansão dos pastos ou a expansão dos pastos dentro do território coberto pelo bioma. O estudo também indica o avanço das pastagens sobre a área úmida, que afeta diretamente as mudanças climáticas na Amazônia. Em relação ao desmatamento para a agricultura, as áreas de plantação cresceram 47 vezes e são predominantes pelas plantações de soja. Daqui a pouco vamos mostrar que o Rio Negro baixou mais 14 centímetros nas últimas 24 horas e está bem próximo da mínima histórica. E o Rio se despede do ex-prefeito Saturnino Braga. Morreu também Cid Moreira, um dos maiores e mais conhecidos locutores do telejornalismo brasileiro. A gente volta já. Campo na TV Brasil, o Brasileirão Série B ao vivo. Hoje tem Operário e Chapecoense. Fique de olho em cada lance, aqui na tela do Nosso Futebol. Gilberto Gil numa homenagem a Bob Marley. Jamais permitirá. Caia na gandaia. So don't worry about a thing. Every little thing is gonna be
sábado, 2h30 da tarde. Você conhece alguma potência mundial que não tenha um exército pronto para defender a pátria? Que não esteja preparado 24 horas por dia? Pois é, não existe. O Exército Brasileiro é uma instituição de Estado que trabalha no presente, com o olhar no futuro. As ações junto à sociedade mostram que somos um exército atuante e comprometido com a nação. Exército Brasileiro sempre pronto, preparado para o futuro. Ministério da Defesa, Brasil, União e Reconstrução. E é tanta dança, é tanta volta que deixa o... Domingo, no Cena Musical, a cantora e compositora baiana Débora Cecília traz Segredos Passarinho, seu primeiro álbum. Ei, passarinho, me conta um segredo. Ei, passarinho, me conta um segredo. Como é que tu faz pra... O trabalho dessa artista natural de Piripá, na Bahia, reflete suas raízes e celebra a rica herança musical e cultural brasileira. 10h30 da noite, na TV Brasil. Estamos de volta e vamos mais uma vez com imagens ao vivo da capital do Líbano, Beirute. Vocês veem aqui, a transmissão é da agência de notícias Reuters. Nós já observamos aqui durante todo o dia, foram diversos focos de fumaça em lugares que foram atingidos pelos ataques aéreos de Israel. A gente lembra que tem tropas de Israel no sul do Líbano, mas eram ataques aéreos. Agora, nesse momento, 19h11, então, em Beirute, parece que a vida segue normal. Os bombardeios atrasam a operação de resgate dos brasileiros. O primeiro voo de repatriação ainda está em Portugal, aguardando autorização para seguir para o Líbano. Nós vamos voltar então a Brasília com o Alan Rios. Ele vai trazer detalhes para a gente. Alan. É isso, Luciana. Os brasileiros que pediram apoio para deixar o Líbano aguardam desde ontem a liberação do voo da FAB. O avião pousou em Lisboa e o restante da viagem depende de entrada em área de conflito, o que exige cuidado e só pode ser feito depois que o comandante tem a garantia da segurança. A boa notícia é que agora há uma previsão. O voo deve ser autorizado hoje para a chegada à noite em Beirute. Apesar disso, ele ainda não aparece na lista de voos previstos para o Aeroporto Internacional de Beirute. A FAB preparou um Airbus com capacidade para 238 passageiros e 45 toneladas de carga. Nesta primeira missão, 220 pessoas devem ser embarcadas e trazidas para o Brasil. A operação foi batizada de Raízes do Cedro, em homenagem à árvore símbolo do Líbano. Luciana? Muito obrigada, Alan. A nossa equipe conversou hoje mais cedo com o síndico profissional Ramik Requem, que está no Líbano e conta pra gente esse momento de apreensão. Eu vim aqui no Líbano para visitar meus pais, para tentar resgatar eles dessa guerra, para trazer para o Brasil. Tinha começado a guerra, mas não estava tão forte do jeito que está hoje. Quando cheguei no Líbano, começou a intensificar muito os ataques, tudo. Cortaram todas as ruas, bombardearam todos os prédios. E infelizmente a situação hoje se encontra muito complicada, muito complicada. A gente não está conseguindo nem dormir, não está conseguindo nem andar nas ruas, não está conseguindo nem comer direito, nem beber água. Estamos todos implorando por ajuda, qualquer tipo de ajuda que possa ajudar a gente. Infelizmente, nesses ataques, eu perdi 4 dos meus primos, né? Não temos que fazer mais nada. Todo dia eles bombardeiam, à noite eles avisam 1h da manhã, 2h da manhã, para evacuar a cidade, né? Eles avisam, vamos bombardear esse prédio, mas na verdade eles bombardeiam tudo. O povo tá dormindo, o povo não tem como saber das informações. O povo tá morrendo embaixo dos prédios, tá sendo atacado tudo, não tem lugar seguro para que a gente possa ficar.
Nós conversamos agora com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Fernando Branco. Professor, muito obrigado. Eu queria começar por esse relato aí emocionante desse brasileiro que foi tentar resgatar os pais e agora está vivendo essa situação dramática. E ele chama atenção para algo que Israel faz já há um ano, fazia também na faixa de Gaza, que é pedir que a população se retire. Então, Israel lançava lá na faixa de Gaza panfletos para que a população saísse daquela localidade, mas as denúncias sempre foram essas, acabam atingindo a gente. E, de fato, o que a gente tem é a quantidade absurda de civis mortos. Israel, apesar desses avisos, vai responder futuramente por crimes de guerra em relação a isso? O que o senhor acha? Olha, acho que do ponto de vista prático, não adianta você avisar se você está tratando, né, de ataques em uma área com tantos civis. E como a gente estava acompanhando agora na declaração, a gente repara que as pessoas às vezes estão dormindo, são 2, 3 horas da manhã. Então é bastante difícil imaginar que você se justifica através de uma ação desse tipo, dizendo, olha, eu avisei, então tinha que sair. Uma outra dimensão de respeito à escala. Não se trata apenas de ataques em prédios específicos que muitas vezes são compartilhados com membros do Hezbollah e a população civil dentro desse contexto. Mas há um entorno que também é atingido por estilhaços, por bombas e coisas parecidas. Então, me parece bastante complicado Israel conseguir justificar, dizendo, olha, a gente não tem como ser punido na medida em que, bom, a gente avisou algo parecido. Agora, um detalhe importante, né, que é um pouco o caos da nossa vida quando a gente pensa em relações internacionais. Os dispositivos internacionais para punir países, eles ainda são muito complicados de serem aplicados. Então, a ideia de que se Israel vai poder responder numa corte, por exemplo, ninguém tem muita certeza. E isso que dá essa sensação de impunidade, porque a gente vê vários países, eu tenho repetido isso aqui diariamente, fazendo apelo para que Benjamin Netanyahu pare de lançar bombas sobre esses locais que estão matando civis, e o apelo vem até de aliados como os Estados Unidos e não surtem nenhum efeito. Olha, a imprensa internacional ontem já começou a anunciar que antes da morte de Nasrallah, que é o líder do Hezbollah, que foi morto essa semana, existia um acordo de paz costurado pelos Estados Unidos e pela França que estava aceito pelo Hezbollah. E Israel preferiu que esse acordo esse cessar-fogo não acontecesse, em parte porque tem um objetivo estratégico agora de eliminar a liderança do Hezbollah. Qual que é o cálculo que Netanyahu, o primeiro-ministro israelense, faz nesse momento? Ele está num momento de vácuo de poder nos Estados Unidos, a gente sabe que Biden é muito fraco, a gente tem eleição agora, no final do ano, e ele acredita que pode avançar de alguma maneira para que ganhe mais poder, ganhe mais prestígio e acabe um pouco com seus rivais dentro daquele contexto. Uma coisa que eu gosto sempre de lembrar também, Netanyahu sabe que no momento que a guerra acabar, ele vai ter que responder na justiça pelas falhas de segurança no 7 de outubro do ano passado, quando tivemos aqueles ataques no Hamas. Ele é acusado de corrupção, então ele sabe que se manter no poder para ele é um sinônimo de guerra continuando, período de exceção. Então a gente entra num cálculo político, que às vezes o objetivo não é tanto destruir o inimigo, algo parecido, mas quase que a permanência perpétua dessa guerra para fins muito internos do ponto de vista de Tel Aviv. Né? Professor, há 2 dias o Irã deu uma resposta a Israel com um ataque de mísseis que só mataram um palestino em Jerusalém, no final das contas, não atingiram Israel. E o Israel prometeu a resposta precisa e surpresa, disse. Hoje o Irã reabriu seu espaço aéreo com o indicativo de que essa resposta não vem agora. Como é que está essa negociação no âmbito político para que não haja essa resposta? Olha, do ponto de vista prático, vai ter. É o pior momento, eu diria, para a segurança do Oriente Médio e a gente tem certeza que Israel vai responder. A gente só não sabe quando, se vai ser daqui a uma semana, daqui a um mês, mas essa resposta vai vir. Inclusive, quando a gente pensa, o grande ator que tem capacidade de segurar um pouco essa história, que são os Estados Unidos, as declarações norte-americanas são: Israel tem o direito de revidar se quiser e a gente vai apoiar dentro desse contexto. Então, o grande receio agora é que tipo de ataque vai ser feito por Israel contra o Irã. Já se anuncia, por exemplo, ataques em instalações de petróleo ou mesmo instalações nucleares, né? Eu lembro, quem está acompanhando a gente de casa, parte desse imbróglio é porque o Irã tem um programa nuclear que argumenta que é só para produção de eletricidade, enquanto que Israel acusa que é para produzir uma bomba atômica. Então,
fica imaginando que isso pode escalonar, isso pode gerar um problema, e aí é o nosso grande receio, isso virar uma guerra regional, uma guerra que vai envolver Israel, Irã, vai arrastar os Estados Unidos no meio dessa história, o Líbano, milícias no Iraque, Iêmen, a coisa pode ficar muito, muito feia. É o pior momento no Oriente Médio em algumas décadas. Ô, professor, e nenhum outro especialista que eu perguntei aqui acreditou que Israel não fosse responder. O senhor acha que Israel tem a possibilidade de Israel não responder ao Irã? Não, vai ter que responder, seja do ponto de vista prático, já queria atacar o Irã há algum tempo, então agora tem uma justificativa bastante plausível dentro desse tipo de contexto, e precisa de alguma maneira demonstrar que continua com a capacidade militar superior aos seus rivais. Então a ideia de que é um ataque que tem que ser performático, ele tem que ser claro, ele tem que ser explícito, nada muito localizado, ele tem que ser uma demonstração de força. Então, infelizmente, o ataque vai acontecer, a gente só não sabe quando. Muito bem, só para a gente encerrar, a gente viu também um ataque na Síria nesse momento, Damasco, então a gente tem Síria, Líbano e faixa de Gaza. Então, nesse momento, a gente já pode falar que a guerra está regionalizada ou não? O que falta para isso? Olha, há declarações, do ponto de vista prático, não há declaração de guerra formal entre Israel e o Irã, que acaba sendo, às vezes, um detalhe jurídico, porque, sim, ela já é um pouco regionalizada na medida em que envolve não só dimensões palestinas e israelenses, Iêmen, Gaza, Líbano, Síria, Irã, Iraque, a coisa toda vai escalonando. O nosso grande receio é se os estados efetivamente entrarem dentro dessa conversa. Até agora o que a gente tem são atores não estatais. O Hezbollah, a gente tem milícias no Iêmen, os Houthis, a gente tem milícias iraquianas. Agora, se entra o Estado com seu poder e com sua capacidade militar, a coisa pode piorar bastante ainda. Professor Fernando Brancoli, muito obrigada por essa entrevista. Um abraço. Vamos falar sobre a estiagem no Brasil. O Rio Negro baixou mais de 14 centímetros nas últimas 24 horas e está bem próximo da... Nessa câmera, da mínima histórica. Vamos voltar a falar com Wesley Lira, da TV Encontro das Águas, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública. Wesley. Ô, Luciana, boa tarde para você. É isso mesmo. O Rio Negro marca hoje aí 12 metros e 77 centímetros, ou seja, a gente está apenas 7 centímetros da marca histórica de todos os tempos. Isso significa que nas próximas horas essa marca já pode ser batida e até superada como a maior estiagem de todos os tempos. Em outras localidades, esse mesmo recorde também já foi batido em Tabatinga, na Tríplice Fronteira, em Humaitá, região sul do Amazonas, e também município de Envira, recorde semelhantes a esses já foram batidos. A boa notícia é que o nível de descida dos rios aqui está diminuindo a sua velocidade. O que antes era 20, 25, caiu para 19, agora está em 17, 15 e agora 14. Mais de 747 mil pessoas estão sendo afetadas. E isso, o governo já está enviando mais de 2.000 toneladas de alimentos, além de 200 toneladas de medicamentos e insumos, além de sistemas de captação, tratamento e distribuição de água. Luciana. Muito obrigada, Wesley. Um dia depois das temperaturas baterem recordes no Rio e em São Paulo, o tempo virou. Uma frente fria está sobre o sul e parte do sudeste. Nesta quarta-feira, o Rio de Janeiro amanheceu nublado. À tarde, a previsão é que chegue a 28 graus. Em São Paulo, a máxima deve ser de 23 graus e em Curitiba, 16 graus. Mas para o restante do país, a previsão continua sendo de muito calor e tempo seco. O Instituto Nacional de Meteorologia continua alertando para perigo por causa da onda de calor em Minas Gerais e Goiás. O INMET também alerta para perigo por causa do tempo seco em Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahia e Distrito Federal. A umidade relativa do ar pode chegar a 12%. Destaque para Goiânia, Palmas, com máxima de 39 graus, e Teresina, com 38 graus. Morreu hoje no Rio o ex-prefeito da cidade, Saturnino Braga. Vamos voltar então com a repórter Bárbara Pereira para falar com a gente. Tem mais informações sobre isso, Bárbara? Luciana, o ex-senador e ex-prefeito morreu hoje de manhã num hospital aqui da Zona Sul do Rio de Janeiro, onde deu entrada na última sexta-feira com um quadro de pneumonia. Saturnino Braga tinha 93 anos e ingressou na política em 1963. Foi senador pelo Rio entre os anos de 75 e 85, quando foi eleito de forma direta para a Prefeitura do Rio de Janeiro pelo PDT, o Partido Democrático
Democrático Trabalhista. Ele ficou à frente da cidade entre os anos de 86 e 89, depois foi vereador e voltou ao Senado, onde encerrou a carreira política em 2007. Eu volto com você, Luciana. Muito obrigada, Bárbara. Morreu também no Rio de Janeiro, aos 97 anos, Cid Moreira, um dos maiores e mais conhecidos locutores do telejornalismo brasileiro. Cid Moreira foi um dos rostos mais conhecidos da televisão brasileira. Ele fez história e ajudou a fazer história no nosso telejornalismo. Cid iniciou a carreira em 1944 em uma rádio em Taubaté, no interior de São Paulo. 6 anos depois, mudou-se para o Rio de Janeiro. Foi trabalhar na Rádio Mairinque Veiga. Não demorou muito e começou a apresentar comerciais ao vivo na televisão, que também dava os primeiros passos no país. A estreia como locutor de noticiários em 1963 foi no Jornal de Vanguarda, criação de Fernando Barbosa Lima na TV Rio. Dali em diante, Cid consagrou-se e em 1969 foi chamado para estrear o Jornal Nacional da TV Globo. Foram 26 anos à frente de um dos telejornais mais importantes do país e que o rosto, a voz e o nome de Cid Moreira ajudaram a dar credibilidade. Afinal, foram 8.000 vezes que Cid apresentou o telejornal. Cid Moreira estava internado em um hospital da cidade de Petrópolis, na Serra Fluminense, onde deu entrada para tratar uma pneumonia. Boa noite. Agora o futebol, Flamengo e Atlético Mineiro largaram na frente nas semifinais da Copa do Brasil. As duas equipes aproveitaram o mando de campo e venceram em casa. Mesmo com o apoio da torcida em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro levou um susto e saiu perdendo. Em um contra-ataque rápido, Felipe Coutinho marcou 1-0 para o Vasco. O Galo buscou a reação ainda no primeiro tempo. O empate chegou com Arana, que acertou um belo chute e deixou tudo igual. 6 minutos depois, o Atlético conseguiu a virada. Arana cruzou na medida para Paulinho fazer o segundo. Final, Atlético 2, Vasco 1. Na partida de volta, no Rio, o Atlético joga pelo empate para se classificar para a final. A outra partida da noite, no Maracanã, marcou a estreia do técnico Felipe Luiz no Flamengo. Gabigol voltou a ser titular e o Flamengo teve uma postura mais ofensiva em campo. O Corinthians pagou R$500 mil para escalar o goleiro Hugo Souza, que está emprestado pelo Flamengo. A recompensa veio com grandes defesas, mas quando Alexandro invadiu a área e chutou cruzado, Hugo acabou deixando a bola entrar. O Corinthians tentou reagir e o Flamengo teve um gol anulado marcado por Gabigol, porque o VAR indicou impedimento. O placar terminou em 1-0. Na partida de volta em São Paulo, o rubro-negro joga pelo empate para se classificar. Enfim, para falar das vitórias do Flamengo e do Atlético, eu vou conversar com a nossa comentarista Brenda Balbi. Brenda, vou começar pela estreia do Felipe Luiz e o outro que brilhou, o Hugo Souza, né? Tudo bem, Luciana? Boa tarde. Bem. Uma excelente estreia do Felipe Luiz, realmente, né? Ele que conhece todos aqueles jogadores, jogou junto com ele, já escala ali novamente o Gabigol de titular e que faz uma diferença enorme. Não tem como entender o porquê o Tite não escalava o Gabigol, quase faz um gol, né? Estava impedido, mas enfim, uma excelente partida do Flamengo, jogou muito para cima, né? É o que se espera de uma equipe tão qualificada quanto o Flamengo. 1-0 ficou barato ainda para a equipe do Corinthians e muito nas costas de Hugo Souza, que estava numa noite muito inspirada. Agora tudo aberto para levar para o jogo de decisão na casa do Corinthians. Por outro lado, o Vasco perdeu também, né? Uma noite que não foi boa para os visitantes. O Galo até teve ali um pouco de dificuldade no início da partida. O Vasco começou na frente, mas o Galo conseguiu se estabelecer, conseguiu fazer os 2 gols ainda no primeiro tempo e também ficou barato, tá? O Vasco vai decidir em casa em São Januário, então podemos dizer que os 2 jogos estão muito abertos e vai ter muita emoção por aí ainda. A gente vai acompanhar. Muito obrigada, Brenda. O Repórter Brasil de hoje fica por aqui. Eu te espero amanhã, 15 para 1 da tarde. Tchau.